Dividendos da Taesa irão voltar com força total ou essa fonte de dividendos irá se esgotar? É isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui e para isso a gente vai ver o histórico de pagamento de dividendos dela, que acaba sendo bem interessante, né, pessoal? Se a gente pega aqui a distribuição dela, a gente percebe que ela vem pagando dividendos interessantes ao longo do tempo e até por isso que os investidores se atraíram tanto por essa empresa. A gente já falou em alguns vídeos aqui sobre dividendos, né? E eu recomendo que tu assista os outros vídeos aqui. E basicamente, 2021, 2022, ela teve um dividendo bem acima da média. A gente vai entender o motivo pelo qual ela teve esse fluxo aqui tão diferenciado dos outros anos, tá? E se a gente perceber aqui também, a gente tem no acumulado de 10 anos, ela acabou distribuindo, se a gente pega aqui todos esses fluxos aqui, lá de 2013 até 2023, a gente tem um somatório de R$ 30,11 por ação. Ou seja, o preço da ação hoje está R$ 37,00. Então, somente através do pagamento de dividendos, ela praticamente pagou o valor dela. Então, para quem investe lá atrás, colheu bons frutos aí desses fluxos pagos de dividendos, né? Sem considerar a valorização da ação da Taesa, né? Se a gente der uma olhadinha aqui no gráfico dela, né, nos últimos 5 anos, ela teve uma valorização expressiva aqui também, tá? Então, só para a gente ter uma ideia aqui, nos últimos 5 anos aí, uma alta de 213%. Então, além da distribuição de dividendos, ela também teve a valorização do seu ativo, tá? Das ações da Taesa. Então, terceiro ponto, a gente consegue verificar o dividend yield também, tá? Então, se a gente pega aqui o dividend yield dela, a gente percebe que ela sempre teve um dividend yield elevado aí, tá? Principalmente lá atrás, quando poucas pessoas investiam ainda, ela tinha um dividend yield realmente alto e sempre se manteve um patamar interessante, tá? Então, 2017 lá, 15,31%, 2018, 18%, 2019, 6,41%, teve uma queda, 2020 começou a aumentar, 2021 também, 2022 também foi um dividendo bem interessante, tá? E isso fez com que as pessoas buscassem investir nela, né? Trouxe muitos investidores, pessoas físicas, e a gente consegue perceber isso através desse gráfico aqui. Olha só, a linha verde é a quantidade de investidores, pessoas físicas que começaram a investir nela. Então, cara, 2016 começou o movimento de investidores, né? Antes disso, praticamente ninguém investia na bolsa. E ali, 2019, que começou mesmo a bombar, né? E chegou atualmente, 2022, final de 2022, as ações da Taesa tinham como investidores 392 mil pessoas, quase 393 mil pessoas físicas, 445 pessoas jurídicas e 1.200 investidores institucionais, tá? Então, muitos investidores, pessoas físicas, investem na Taesa justamente para colher dividendos, né? Porque todo mundo quer ver aquele dinheirinho caindo na conta ali, que é bacana pra caramba. E é justamente isso que a gente vai entender aqui, se vai continuar pagando dividendos, se vai cair, se vai aumentar, a gente vai entender nesse vídeo aqui. Se você não me conhece ainda, não é um investidor casca grossa, cara, então seja bem-vindo, já se inscreve aí no canal para não perder nenhum vídeo e você vai se tornar um investidor casca grossa ao momento que você aperta no botãozinho vermelho ali. E se você já é investidor casca grossa, já deixa um dedo like aí para fortalecer cada vez mais o canal aqui, fechou? Vamos continuar aqui o nosso vídeo, que a gente vai para o nosso terceiro ponto, que é em relação o benefício, né, acima da média de 2020, 2022, né? Por que ela teve esse dividendo tão alto, né? Então a gente percebe principalmente pelo reajuste na base contratual, né? Porque são feitos ali pelo IPCA e IGPM. Então, se a gente pega aqui e dá uma olhadinha no IPCA, aqui a gente tem o histórico feito pelo IPEA Data, tá? Mensal desde 2005, tá? Então é claro que tem uma volatilidade ali. Se a gente pega o recorte aí de 2020, aqui 2020 para cá, meados de 2020, né? Aqui a gente teve de forma negativa e depois a gente teve momentos altos aqui, de picos bem relevantes e momentos aqui médios, mas de inflação alta. E então isso acaba impactando nos reajustes dos contratos, tá? Então, isso aqui impactou muito no resultado que ela teve e ela teve um excedente, justamente ela acaba distribuindo isso. E principalmente pelo IGPM também, tá? Nesse gráfico aqui a gente não consegue perceber porque ele pega uma base muito maior,
tá? Então ele pega aquele momento da hiperinflação, onde a inflação estava bombando, né? Então vamos dar uma olhadinha no gráfico aqui, a gente vai conseguir ter uma noção maior. Então dá uma olhada aqui, ó. A gente pega a série histórica. Lá em 93, o IGPM chegou a bater 2.567%, né? Então, absurdo, e isso acaba distorcendo o gráfico futuro, né? Então, a gente pega aqui uma média de 2009, menos 1,72%, 2010, 11%, 2011, 5,10%, 2012, 7,82%. E se a gente pega ali 2020, foi de 23%, 2021, 17%, tá? Então a gente percebe justamente esse momento aqui, 2020 e 2021, que ela teve um reajuste bem acima da média e isso gerou um caixa maior para ela e a empresa acabou por optar por distribuir esse caixa excedente para os seus acionistas, tá? Então por isso que a gente viu aquela distribuição lá dela em um patamar bem acima da média, né? 2021 ela distribuiu 4,50 por ação, 2022 4,85, 2020 ela distribuiu 3,21, 2018 foi um bom ano também, 2,78, 2016 2,70, então 2021 e 2022 foi um ano atípico, tá, pessoal? Então ela acabou distribuindo justamente por esse fato que não acontece com grande frequência. A gente não quer que aconteça com grande frequência uma inflação tão exagerada assim no IGPM, tá? Então, justamente esse é um dos fatores, tá? Então, algo que a gente precisa compreender também é em relação a como funciona o setor. Então, empresas do setor de energia são concessões públicas com contrato de longo prazo. E agora vamos falar aqui um pouquinho como que isso afeta a Taesa. Se a gente dá uma olhada aqui, 30% das suas concessões vencem em 2030 e a empresa não quer ficar sem um fluxo de pagamento. Imagina, chegou 2030, ela não tem dinheiro para participar dos leilões, não tem como e perde a concessão que ela tem. 30% da sua receita vai para o beleléu. Então ela precisa garantir o seu fluxo de caixa futuro. E como que ela vai fazer isso? Participando no presente, né, hoje, de novos leilões de concessão para novas linhas, com contratos mais para frente, contratos que vão vencer lá em 2040, 2050. Com isso, ela consegue se expandir e caso ela não consiga manter essas concessões aqui, ela consegue garantir o seu fluxo de caixa e permanecer pelo menos no mesmo patamar que ela se encontra hoje. É claro que ela vai tentar manter toda a concessão que ela já tem, né, mas ela precisa garantir isso, né? E aí, com isso, a gente vai para o nosso quinto ponto. Então, a Taesa, ela tem algumas formas para conseguir dinheiro para participar dos leilões, né? Porque os leilões ela precisa dar um lance lá e vencer esses leilões. Também não pode ser um lance muito alto, porque isso acaba impactando no retorno que ela vai ter, na lucratividade que ela vai ter. Então não adianta pagar muito caro só para conseguir vencer o leilão, né? Ela precisa fazer um lance e que esse lance traga um retorno atrativo para os seus acionistas e para a própria empresa, né? Então, quais são as formas que ela tem para poder participar desses leilões? Ela pode reduzir a distribuição de dividendos, ela pode captar dívida, né? Ela pode emitir uma debênture lá, onde vai conseguir emitir uma debênture e aí vai estar atrelado a uma taxa prefixada, mais a IPCA, um IGPM que vai corrigir ali aquela dívida que ela tem, ou ela pode aumentar o capital através de um follow-on, tá? Então, aqui os investidores acabam perdendo um pouco de participação e caso vença futuramente, acaba que ela pode gerar algum valor com aquele vencimento o vencimento do leilão, né? Conseguir captar o recurso, vencer o leilão, colocar toda aquela operação e isso entra no resultado dela e isso pode ser interessante para o acionista a longo prazo, tá? Então os acionistas vão olhar ali para os leilões que ela vai participar no futuro e verificar se realmente a taxa de retorno com aquele leilão que ela vai conseguir ser a vencedora, vai ser atrativa ou não. Isso vai dizer muito se as ações vão subir mais ou se vão cair, né? Se os acionistas vão ficar desanimados ali com o futuro leilão, que ela possa porventura vir a vencer, tá? Então a gente precisa ficar atento a esses fatores, porque é bacana, né? Porque a partir do momento que ela faz um aumento de capital, ela acaba diluindo a participação dos acionistas. Isso é algo negativo. Só que se ela consegue trazer um retorno positivo, né, um retorno acima da média, um retorno que os acionistas gostariam de obter para poder serem diluídos, né, acaba compensando. Só que esse retorno precisa valer a pena. Então a gente precisa ficar de olho para ver se vai ser empregado esse capital de forma interessante para os acionistas, tá?
Sexto ponto, agora a gente vai verificar. Os dividendos irão secar, então, o que a gente pode entender? Que não, né, pessoal? A gente percebe até que no Estatuto da Companhia é previsto lá o pagamento mínimo de 50%. É claro que eles não vão permanecer no patamar de 2021, 2022, porque aquele momento foi atípico, né? A gente não espera um IGPM tão elevado para corrigir os contratos, tá? Então é claro que eles vão cair, mas eles não vão secar, tá, pessoal? Até porque o Estatuto da Companhia prevê 50%. Até aqui a diretoria não pretende interromper também a distribuição de dividendos, tá? Até porque haveria uma queda bem grande, né? Boa parte dos investidores de Taesa, eles querem colher os dividendos. Então, isso não sairia bacana para a instituição e haveria uma queda. Saiu até uma matéria aqui no Brazil Journal, onde, na entrevista, né, diz o seguinte: a transmissora Aliança de Energia Elétrica pretende levantar entre 1,5 bilhão e 2 bilhões numa oferta de novas ações. Pessoas próximas à companhia disseram ao Brazil Journal. O objetivo da oferta é preparar a companhia para captar oportunidades dos leilões de transmissão agendados para este ano e 2024, que devem exigir um capex de cerca de 50 bilhões dos vencedores. Os leilões deste ano ocorrerão em julho e dezembro e a companhia tem dito ao mercado que pretende participar, dependendo da atratividade das taxas de retorno. Então, o que a gente pode esperar é que eles vão fazer um follow-on para poder captar recursos e não secar os dividendos para poder participar. Então, quem quer receber o dividendo, fique tranquilo que eles ainda vão cair, porém não nas mesmas taxas de antes, beleza? Agora é o seguinte, cara, curtiu o vídeo? Te ajudou de alguma forma? Então deixa um dedo no like aí e se inscreva aqui no canal. E não se esqueça que a gente tem o nosso canal no Telegram, que está aqui embaixo também. Entra lá que a gente abre o grupo lá pra gente poder trocar uma ideia também, beleza? Agora eu vou deixar um vídeo bem aqui que eu acredito que vai gostar e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.